irmãos? Aqui é o Evangelista Eduardo Barros e hoje nós vamos aprender uma lição com a vida deste homem que é referência para todos nós, através da graça de Deus. Hoje nós vamos aprender algo com a vida de Abraão e o título, deste vídeo, desta pequena aula para as nossas vidas hoje é Aprendendo com Abraão. Nós vamos aprender algo que, se nós aplicarmos na nossa vida, nós vamos chegar exatamente aonde Deus deseja. Porque a única coisa que temos que fazer, o nosso maior desafio, preste atenção, o nosso maior desafio e a única coisa que temos que fazer é exatamente chegar aonde Deus quer. Nada mais, nada menos do que isso. E é o nosso maior desafio. Então nós vamos aprender com aquele que é o nosso pai da fé. Um homem que se chama Abraão, que no começo era Abrão, mas nós vamos aprender com esse homem e que o Espírito Santo venha nos ajudar a aplicar na nossa vida aquilo que nós vamos aprender hoje através desta lição. Então o título da nossa pequena aula hoje é Aprendendo com Abraão. Então, vamos ver algo sobre a vida de Abraão. Quem é Abraão? Quando nós olhamos para a vida, para esse homem chamado Abraão, na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 11, versículo 26, está registrado quem é o seu pai. Então, conhecendo um pouco sobre Abraão, que se chamava Abrão, Gênesis capítulo 11, versículo 26, vai falar a respeito do nome do seu pai. Está escrito assim: viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, que é Abraão, que depois foi chamado de Abraão, a Naor e Arã. Então, em Gênesis capítulo 11, versículo 26, nós vemos que o pai desse homem chamado Abraão, que se chamava Abrão, se chama Terá. Então, quem é o pai de Abraão? É Terá, Então, aqui a gente já começa a conhecer sobre Abraão. Estou dizendo Abraão, mas é porque o nome dele foi mudado. Mas no começo da história, quando a Bíblia começa a se relatar sobre ele, ele se chamava Abrão, que depois passou a se chamar Abraão. Mas eu vou falando aqui, eu vou usar o nome Abraão, para os irmãos entenderem. Então nós vemos em Gênesis capítulo 11, versículo 26, Terá é seu pai se chama Terá. Em Gênesis capítulo 11, versículo 31, vai falar da cidade da onde ele habitava, antes de Deus o chamar. Gênesis capítulo 11, versículo 31 diz: e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então, a cidade onde Abraão estava era chamada de Ur dos Caldeus. Então, aqui nós vemos a informação sobre quem é o seu pai, sobre aonde era a cidade onde ele estava localizado antes dele começar o chamado, Então, antes dele receber o chamado de Deus. Agora, Gênesis capítulo 11, 26, também vai falar que Abraão tinha irmãos. E quem são os irmãos de Abraão? Os irmãos de Abraão é como está escrito no texto: viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Arã. Então Abraão tem dois irmãos, um se chama Arã e um se chama Naor. Abraão tinha dois irmãos, Naor e Arã. Então aqui, bem raso, vamos dizer assim, a gente tem
uma pequena informação sobre este homem chamado Abraão. Nós temos uma informação de quem é seu pai se chama Terá. Nós temos a informação da sua cidade, da onde ele saiu, né? A sua cidade era Ur dos Caldeus, que ficava na Mesopotâmia. Nós temos aqui a informação de quem são seus irmãos, Naor e Harã. E aqui a gente já começa a entender um pouco mais sobre Abraão. E aqui eu quero falar sobre o chamado de Abraão. Em Gênesis capítulo 11, versículo 31, está dizendo assim: E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló filho de Harã, seu sobrinho, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Então o texto aqui já começa a nos mostrar que o seu pai Terá pegou Abrão, seu filho, pegou também Ló, seu sobrinho, que é filho do irmão de Abrão, que é filho de Harã, pegou também Sara, que era esposa de Abrão, e eles saem em direção a Canaã. Eles saem com o propósito de chegar a Canaã. Só que a Bíblia vai nos dizer que eles pararam em Harã. Harã é praticamente o meio do caminho, e ali eles habitaram ali. Ali eles começaram a morar, a fazer moradas ali, e ficaram ali por um certo tempo. Mas quando a gente lê Gênesis capítulo 12, que está escrito no verso 1, Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoaram, amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Quando a gente lê o capítulo 12, o começo ali, a ideia que temos é que Abraão, estando na cidade de Harã, porque o seu pai tinha começado uma caminhada de sair de Ur para chegar em Canaã, só que eles pararam em Harã. Quando nós começamos a ler o capítulo 12, nos dá a ideia que o Senhor vai chamar Abraão em Harã, porque a gente começa lendo o texto dizendo o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, quando a gente olha o capítulo 12, dá a ideia que o Senhor falou com Abraão quando ele estava em Harã, porque o pai dele começou uma caminhada, saiu de Ur para querer chegar em Canaã, mas parou em Harã. E a gente leu o 12 e dá a ideia que Deus veio até Abraão e falou com Abraão: Sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E o verso 4 diz: Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Arão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, se a gente lê o capítulo 12, começo do capítulo 12 do livro do Gênesis, a ideia que nos dá é que Deus está falando com Abrão, na cidade de Harã, que está no meio do caminho. Só que há algo interessante, irmãos, porque em Atos, capítulo 7, versículo 2 até o 4, nós vamos ver um discurso de Estevão.
Estevão vai falar sobre o chamado de Abraão. E ele vai dizer assim, ó, e está escrito no texto, ó, e ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória. Preste atenção, irmãos. Olha só que interessante o que Estevão vai falar para nós e vai nos dar uma outra visão sobre o chamado de Abraão. Ele vai dizer assim, ó, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, onde é isso? Em Ur dos Caldeus. Então olha só o que ele está dizendo, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, que é Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. Olha só que interessante, por quê? Porque quando nós olhamos Gênesis 11:31, a gente está vendo, e tomou Terá Abraão seu filho Ló, filho de Harã. A gente está vendo no final que e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. No capítulo 12, dá a entender que o Senhor está falando com Abraão, estando na cidade de Harã. Só que no discurso de Estevão, a gente entende que o chamado não foi em Harã, mas o chamado foi lá na Mesopotâmia, lá na cidade de Ur dos Caldeus. Então, quando Terá decidiu sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, Deus já tinha falado com Abraão para ele sair da sua terra, para ele sair da sua parentela, da casa de seu pai e ir para uma terra onde eu te mostrarei. Então, o chamado de Abraão não foi em Harã, não foi no meio do caminho. O chamado de Abraão foi lá na Mesopotâmia, foi lá na cidade de Ur dos Caldeus, onde era a sua cidade. E aí Estevão continua dizendo, e disse-lhe, sai da tua terra, dentro da tua parentela, dirige a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. É aquilo que está registrado em Gênesis 11, que Terá saiu de Ur dos Caldeus com a intenção de chegar a Canaã, mas ele parou em Harã. E Estevão está falando isso aqui. E aí depois Estevão vai dizer, e dali, depois que seu pai faleceu na cidade de Harã, ele não chegou em Canaã, ele faleceu em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para a terra em que habitais agora. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então o chamado de Abraão foi lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. A Bíblia diz que seu pai sai de Ur dos Caldeus com a intenção de chegar em Canaã, mas ele para em Harã e ali eles habitam. Só que ali seu pai vem a falecer. E quando seu pai vem a falecer, Estevão vai dizer que de Harã Deus o trouxe para a terra que Deus um dia prometeu, que era Canaã. Então foi Deus quem o levou, Deus o trouxe. É Deus quem fez ele chegar em Canaã. É Deus quem fez ele chegar no propósito. É Deus quem fez ele chegar onde ele queria, onde Deus desejava. Porque, irmão, não tem como, preste atenção, quero abrir um parênteses aqui. A gente só vai chegar aonde Deus quer através dele, através da sua graça, através da sua direção, através da sua palavra. Não tem como chegar onde Deus deseja sem ele, sozinho, com a nossa própria natureza, nosso próprio conhecimento, dinheiro, etc. A gente só chega onde Deus quer através de Deus, porque só Deus sabe o caminho, ou seja, Jesus é o caminho. Ele diz, não tem como chegar até o Pai se não for através de mim. Quando a gente olha para o Gênesis capítulo 12, que Deus forma um homem do pó da terra, e depois a gente vai vendo o texto, a gente vai ver que foi o Senhor quem colocou o homem no jardim.
O homem não sabia onde era o jardim. Aleluia, eu sinto a graça de Deus. Mas o Senhor o pega e o coloca no jardim, porque somente Deus sabe o caminho, ou seja, Deus é o caminho para os seus propósitos. Deus é o caminho para as suas promessas. Deus é o caminho para tudo aquilo que Ele tem preparado, para aquilo que Ele tem plantado. Adão, ele tinha ali, depois que ele se tornou alma vivente, Adão ele tinha intelecto, tinha vontade, sentimento, uma pessoa. Ele podia decidir, ele podia virar e falar assim: não, não quero que o Senhor me leve para lugar nenhum, porque Deus não o fez robô. Ele podia tomar suas decisões e ele virar para o Senhor e dizer assim: eu não quero que o Senhor me leve para lugar nenhum. Eu mesmo vou tomar as minhas decisões. Mas a Bíblia diz que Deus o colocou no jardim, ou seja, Adão deixou Deus o dirigir, deixou Deus levar ele até o jardim. Porque Deus é o caminho que nos leva ao seu propósito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E Estevão vai dizer: e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, que é Canaã. Então Deus é o caminho que nos leva para a promessa, para o propósito. Você que está assistindo esse vídeo, deixe Deus te direcionar. Deixa Deus direcionar a tua família, deixa Deus direcionar os teus negócios, deixa Deus direcionar o teu ministério, deixa Deus direcionar a tua casa. Deixa Deus te levar, aleluia. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te direcionar. Jesus disse: eu sou o caminho, há uma caminhada a se percorrer. Deixa o Espírito Santo ir te direcionando, porque Ele é o caminho para chegar aos propósitos de Deus. Então que a gente entende que o chamado de Abraão foi lá na Mesopotâmia e não foi em Harã. Mas o que a gente vai aprender com Abraão? Aqui a gente tem uma visão da caminhada que foi percorrida. Aqui nós temos aqui Ur dos Caldeus, né? Então ele saiu daqui, aqui a Mesopotâmia, ele sai daqui e vai para Harã. Gênesis capítulo 11 vai falar que seu pai saiu de Ur dos Caldeus com a intenção de chegar aqui em Canaã, mas ele para em Harã. E aí, através de Estevão, a gente entende que o chamado foi em Ur dos Caldeus, não foi em Harã. E Deus, de Harã, Deus o faz Abraão chegar em Canaã. Mas a lição é: o que nós vamos aprender com a vida de Abraão? Hebreus 11, verso 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Verso 9: mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10: porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então, o que nós aprendemos com Abraão nesta pequena aula, nesta lição? A primeira coisa que nós aprendemos é que Abraão ouviu. Ele ouviu. Estando na Mesopotâmia, ele ouviu a voz do Senhor, Deus falando com ele: sai da tua terra, porque eu tenho uma terra para te oferecer. Ele ouviu, aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. E outro também dos nossos maiores desafios é dar ouvido à voz do Senhor. É dar ouvido àquilo que Ele está nos falando, o chamado. É tão difícil ouvir.
Nossos ouvidos estão abertos para tantas coisas, mas está fechado para a voz do Senhor. E que nós venhamos ouvir como Abraão ouviu. A primeira lição que nós aprendemos com Abraão era ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é a direção, a voz do Senhor é a resposta, a voz do Senhor é o consolo, a voz do Senhor é quem traz paz para dentro de nós. Então, ouve a palavra do Senhor, ouça a direção que Deus está te dando aí. E a segunda coisa que nós aprendemos é que ele obedeceu. Ele ouve e depois obedece, porque está escrito: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu. Não basta somente ouvir. Nosso outro maior desafio ainda é obedecer. É tão difícil obedecer. É tão difícil para nós obedecer. Porque não é obediência quando se encaixa dentro daquilo que a gente deseja. Isso é interesse. Obediência muitas vezes é quando eu não entendo, quando eu não sei, quando eu não quero, mas eu obedeço. Isso é difícil. Só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. É como eu disse sobre Adão. Adão acabou de se tornar alma vivente. Agora Adão pensa, agora Adão pode tomar suas decisões. E a Bíblia diz que Deus o levou e colocou no jardim. Ele não foi obrigado. Deus só colocou ele no jardim porque ele se deixou ser direcionado por Deus. Deus tem algo para nossas vidas. Mas a gente muitas vezes está só ouvindo. E está tão difícil de obedecer. Porque muitas das vezes nos falta o dinheiro e Deus está dizendo: continua. Muitas das vezes a casa se desabou, aconteceu coisas que a gente não queria e Deus está dizendo: continua. Aleluia, sinto a graça de Deus. Muitas das vezes não entendemos e Deus está dizendo: continua. E continuar é obedecer, porque a nossa vontade, eu não quero parar, eu quero desistir, seja em qualquer área, seja em qualquer aspecto, mas Deus está dizendo: continue, e para mim continuar eu preciso obedecer. Então que o Espírito Santo nos faça a ouvir e a obedecer. E a terceira coisa que nós aprendemos com Abraão, aí o texto diz: e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Quem estava dirigindo ele? Como alguém que se dirige um carro. Era o próprio Deus. Outra coisa que nós aprendemos com Abraão é que a nossa caminhada com Deus é através da fé. E o que é fé? Ele me dirige, só que eu não sei para onde estou indo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu me deixo Ele me dirigir. Eu não sei, como Adão, eu não sei aonde é o jardim que Ele plantou, mas eu me deixo Ele me levar. Aleluia! Eu não sei aonde está o jardim que Ele plantou, mas eu me deixo Ele direcionar. Pode me levar, me direciona porque eu confio. Isso é caminhada de fé. Isso é fé. A nossa caminhada é uma caminhada de fé, que a gente tem que deixar Deus nos direcionar
e confiar e entender que Ele está nos levando para um lugar melhor, que Ele está nos levando para o centro da sua vontade, que Ele está nos levando para o seu propósito. A nossa caminhada é pela fé, como foi a caminhada de Abraão. Ele não sabia para onde estava indo, ele não sabia para onde Deus estava direcionando, mas ele confiou. E ainda que a gente não entenda, ainda que nos falta recursos, ainda que coisas acontecem, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ei, você que está assistindo esta aula, você que está me ouvindo, a sua caminhada com Deus é pela fé. Deixa o Senhor te direcionar. Confie nele. Tudo que acontecer vai cooperar com você. Tudo que acontecer será para te levar para o propósito. Que o Espírito Santo venha nos ensinar essa caminhada de fé que é direcionada por Deus, mesmo a gente não sabendo para onde vai, mas que a gente venha confiar, porque Ele sabe o que está fazendo. O verso 9 diz: mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Então era uma caminhada de fé, ele não sabia para onde ia, uma caminhada em meio ao deserto. Então ele foi habitando tenda, montando e desmontando, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E Deus foi o direcionando. A caminhada nossa é assim, é como montar ou desmontar de uma tenda. Isso fala da estabilidade da nossa vida. Isso fala que a nossa vida muitas das vezes está de uma forma e outras vezes está de outra forma. Desmontar de uma tenda fala que a nossa vida se passa muito rápido. Então ele foi indo, habitando em tendas de pouco em pouco, e Deus foi te direcionando a sua vida até para a terra da promessa. E o verso 10 diz: porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão tinha um desejo. Abraão aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então que nós venhamos ouvir, que o Espírito Santo nos ajude a obedecer, que o Espírito Santo nos ajude a entender que a nossa caminhada é uma caminhada de fé, uma caminhada que nós não sabemos para onde estamos indo, mas a gente vai confiar, e deixar Ele dirigir, deixar Ele estar no controle, e que o Espírito Santo sempre venha fazer com que a gente venha aguardar, ter o desejo, o anseio pela cidade celestial, pela cidade a qual Deus é o arquiteto e o edificador. Que o desejo, o anseio desta cidade, a Nova Jerusalém celestial, que o desejo por essa cidade não venha sair dos nossos corações, que o deserto, a intensidade do deserto, a intensidade das dificuldades, das aflições dessa terra não venha tirar do nosso coração o desejo, não venha tirar do nosso coração o anseio por essa cidade, a qual Deus é o arquiteto, a qual Deus é o edificador. Que nada nessa terra venha nos fazer desistir de alcançar essa cidade. Abraão peregrinou pelo deserto, andou pelo deserto, foi de tendas em tendas, mas ele aguardava alcançar essa cidade. Nós estamos em uma caminhada de tenda em tenda, de pouco em pouco, monta e desmonta. Vamos peregrinando, passando por vales, montes, passando por lugares difíceis,
mas que sempre no nosso coração esteja o desejo de alcançar a cidade celestial, a cidade a qual Deus é o arquiteto e o edificador. Nós não podemos perder essa esperança. Existe um lugar, irmãos, aonde Deus o preparou. Existe um lugar aonde há abundância, aonde não vai haver choro, aonde não vai haver necessidades, porque Deus tudo proverá, aonde não vai haver falta das coisas, aonde não vamos precisar do dinheiro, aonde não vai sair lágrimas dos nossos olhos, mas será prazeroso, será alegria em abundância, que nós venhamos aguardar a alcançar a cidade celestial, o desejo pela cidade celestial, o anseio pela cidade celestial, que o Espírito Santo possa me ensinar, possa te ensinar a ouvir, obedecer, a caminhar pela fé e ter o desejo todos os dias pela cidade, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém, irmãos? Uma pequena aula. Acredito que foi muito edificante para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua caminhada, seu ministério. Que Deus abençoe a cada um de nós. Esteja conosco nessa caminhada. Quero pedir encarecidamente aos irmãos, por gentileza, se os irmãos sentirem no coração, se inscrevam nesse canal, compartilhem esta mensagem que possa alcançar vidas, que possam edificar, consolar e exortar vidas. Se os irmãos sentirem no coração, se inscreva e compartilhe, por favor. Que Deus o abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe a cada um. Graça e paz.